Salve galera, neste vídeo tutorial eu estarei ensinando a criar essa logo. Eu encontrei essa logo no Google, achei ela bem interessante pelo fato dela ser uma logo simétrica, dividida aqui em 3 blocos de elemento, e o grande detalhe é o seguinte, né, que a mesma espessura do desenho é também a espessura do espaçamento entre os objetos, né? Então é um ótimo exercício para treinar aqui a percepção de desenho e também funcionalidades do programa. Então vamos começar, eu vou mostrar aqui um modo que eu fiz, não significa que esse seja o único modo. Se você descobrir aí outra forma também de fazer, deixa aí nos comentários, né? Então vou dar início aqui, vou selecionar aqui a ferramenta polígono, vou deixar essa logo aqui de lado para a gente observar. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e vou pressionar a tecla Ctrl. Antes eu vou definir aqui, ó, na barra de propriedades, que eu quero polígono com 6 pontas, e com a tecla Ctrl pressionada eu vou criar um polígono perfeito, né? Ok, ó, criei aqui o polígono, vou soltar o botão do mouse. Observe agora o seguinte detalhe, ó, aqui na barra de propriedades aqui, ó, onde eu tenho as dimensões do polígono, eu vou deixar marcado a opção aqui, ó, de bloquear a proporção. O polígono, ele vai ter aqui a largura diferente da altura, é normal, né? Mesmo eu tendo criado ele com proporções iguais, isso aqui é normal. Então eu vou trabalhar apenas com a largura. Para ficar mais fácil, eu vou arredondar esse valor aqui. Então se está ali 24, eu vou colocar 20, né? Beleza. E agora, eu vou fazer o seguinte, para eu criar os outros polígonos, mantendo a mesma espessura do desenho e também do espaçamento, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou criar uma cópia desse polígono, Ctrl C, Ctrl V, ou apertando a tecla mais. Com essa cópia selecionada, eu vou vir aqui, ó, detalhe, isso aqui tem que estar bloqueado, né, a proporção, para aumentar a largura e a altura de forma proporcional. Eu vou vir aqui na largura, que está 20, vou colocar aqui, ó, 30, ou seja, vou aumentar 10 milímetros, né, beleza. Pode ser mais, né, pode ser 20, enfim. Agora, beleza, eu fiz isso aqui, essa outra cópia que eu aumentei aqui, vou fazer outra cópia em cima dela, ó, desse maior aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e essa cópia eu vou colocar 40. Eu vou fazer isso 6 vezes, né? Aliás, eu vou criar 6 polígonos. Agora esse maior aqui, ó, esse externo, seleciono ele, Ctrl C, Ctrl V, aumento mais 10, ó, 50. Agora esse outro aqui, aumento mais 10, ó, seleciono ele, Ctrl C, Ctrl V, ou simplesmente apertando a tecla mais. Coloco mais uma cópia aqui, coloco mais 10, aliás, e por último, ó, seleciono esse último aqui, Ctrl C, Ctrl V novamente, e adiciono aqui mais 10 milímetros. Olha só, tenho 6 polígonos, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a ferramenta de preenchimento inteligente. Olha só, vou dar um zoom aqui para vocês verem, né? Seleciono aqui, vou até mudar a cor aqui, ó, dela, ela tá preta, vou colocar uma cor mais clara aqui, beleza. E agora eu vou dar um clique aqui dentro, ó, nessa área, beleza. Aí eu pulo um, clico no outro, pulo um, clico no outro. Olha só, criei aqui, ó, 3 polígonos com a mesma espessura e o espaçamento também é o mesmo. Vou selecionar eles, esses polígonos coloridos, pressionando o Shift, né? Arrasto para cá e agora eu vou deletar esses outros aqui, ó, beleza. E agora arrasto esses outros para cá, ó. Sempre vou arrastar eles juntos, viu? Para ficar posicionado ali direitinho. Uma parte, então, do quebra-cabeça aqui eu já resolvi. Agora eu preciso fazer esses cortes que temos aqui, ó. E agora como que eu vou fazer esse corte? Eu vou criar aqui um retângulo, maior do que um círculo, maior do que um polígono, e vou colocar aqui, ó. Agora eu vou desbloquear aqui a proporção, e vou colocar aqui uma espessura dele de 5 milímetros. Por que 5? Eu defini 10 para o polígono. Só que quando eu defini 10, né, isso foi dividido em 5 para cada lado. Tanto é que esse retângulo que eu criei aqui colocando 5, eu vou pintar ele de verde, né. Vou posicionar ele aqui em cima para vocês verem, ó. Ele é exatamente, ó, da mesma espessura aqui do polígono, ó, tá vendo? Exatamente, né? Então, outra parte do quebra-cabeça aqui já solucionei, né? Descobri aqui a largura de boa. Vou pegar esse retângulo e vou selecionar ele. Vou selecionar qualquer um desses polígonos aqui, ó, pode ser qualquer um. E vou apertar a letra C para centralizar e a letra E também para centralizar. Dessa forma eu centralizei horizontalmente e verticalmente, né? E agora nós precisamos fazer alguns cortes, né? Então vamos observar aqui aonde que vai ser esses cortes, né? Então olha aqui, ó, eu preciso de um corte aqui pegando esse polígono aqui, ó, o polígono externo, depois esse outro polígono aqui, ó. Só que não pode pegar o polígono de dentro, né? Então como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, é selecionar esse retângulo e apertar Ctrl C, para fazer uma cópia dele exatamente nessa posição que ele está, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu preciso que esse corte ele pegue esse polígono de cima, depois ele pegue aqui o segundo polígono aqui, ó. Vou colocar mais perto aqui para vocês verem. Depois eu preciso que ele pegue o segundo polígono aqui e não pegue o polígono menor aqui nessa área, mas depois pegue aqui embaixo. Então é bem complexo isso aqui. Então como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse retângulo e vou subir ele aqui para cima. Vou subir ele para cima, né, mantendo ele na mesma posição. Beleza. E agora eu vou fazer o corte aqui, ó. Seleciono ele, seleciono o polígono maior e vou aqui na opção, ó, aparar, né? Depois seleciono ele, seleciono esse polígono médio aqui e vou aqui novamente, ó, aparar. Olha só o resultado que eu tenho. Fiz os 2 cortes aqui, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer outro corte nesta área aqui, ó. Nesta área aqui pegando o polígono central, né, o menor polígono e depois o polígono médio. Então vou arrastar esse retângulo para cá. Vou selecionar, pode ser que o polígono médio e o retângulo, seleciono primeiro o retângulo, depois o polígono médio ou menor, tanto faz, e aperto a letra C. E agora eu vou fazer uma paragem aqui, ó, no polígono menor primeiro, e depois vou aparar aqui o polígono médio, né? E não vou pegar aqui no outro polígono, beleza? E também, ó, olha só que detalhe interessante aqui. Esse polígono médio, né, ele é aparado em cima e embaixo, né? Então beleza, então vou aparar ele também. Vamos ver o resultado que eu tenho. Eu tenho esse resultado aqui por enquanto. Beleza, então nós já definimos esses cortes aqui. Agora nós precisamos definir esses outros cortes aqui na diagonal. O que eu vou fazer? Vou deletar esse polígono, esse retângulo menor, e vou apertar Ctrl V para colar de volta aquele maior que está centralizado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma rotação de 60 graus. Por que 60 graus?
Justamente porque o ângulo de um polígono de 6 lados é justamente 60 graus. Para que você tenha certeza disso que eu acabei de falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na ferramenta, nessas ferramentas aqui de dimensões, e vou pegar essa ferramenta aqui, ó, dimensão angular. Vou dar um zoom aqui no polígono e vou medir esse ângulo aqui só para vocês terem certeza. Então vou clicar nesse nó aqui, né, e vou arrastar até esse outro nó aqui, ó, beleza? E agora, ó, eu vou fazer isso aqui com a ferramenta, ó, e levar ela aqui em qualquer local aqui da borda, ó, né, para medir o ângulo. Eu dou um clique, né, olha só, dou um clique, e aqui já me deu o valor aqui, ó, de 60, quer ver? Vou fazer maior aqui para vocês verem, ó. Vou clicar, arrasto até o outro nó, vou fazer aqui bem maior aqui, ó, e vou clicar aqui, ó, na borda. Olha só para vocês verem, ó. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, né? Apareceu aqui, ó, 60, né? Então, isso aqui era só para vocês terem certeza disso que eu falei. Então, se eu sei que aqui é 60, eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, retângulo verde, vou aqui nas opções de rotação aqui e vou aplicar 60 graus. Olha só, ele vai fazer esta rotação aqui. E agora, eu preciso prestar bem atenção aonde que eu preciso aplicar o corte. Então, eu preciso aplicar o corte nesta área aqui, ó, pegando esse polígono aqui e o polígono do centro, e não pegar o polígono grande. E eu preciso fazer um outro corte aqui do outro lado, ó, pegando o polígono grande e pegando o polígono aqui, esse polígono médio, né? Então, vou começar pelo polígono médio. O polígono médio eu vou fazer o corte, ó, pegando em cima e pegando aqui embaixo. Então, eu posso selecionar a ferramenta. Eu posso selecionar o retângulo, selecionar o polígono médio e vou aqui na opção de aparar. Vamos ver o resultado que eu tenho, ó. Beleza, né? Agora é o seguinte, o polígono menor, ele só vai aplicar o corte só nesta área aqui, ó, né? Ele não vai aplicar aqui embaixo. Se eu redimensionar esse retângulo, ó, o que que acontece, ó? Acontece isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou criar um outro retângulo só nesta área aqui que vai ser feita a aparagem. E aqui, eu vou criar uma interseção, né? Então eu seleciono esse retângulo que eu criei, seleciono o retângulo verde e vou criar aqui, ó, uma interseção. Ou eu posso utilizar também a ferramenta de preenchimento inteligente e criar um objeto nessa área de interseção aqui. Beleza. Agora eu vou descer esse retângulo aqui para baixo, ó, e agora observem o seguinte, já criei aqui uma interseção, vou deixar isso aqui, prestem bem atenção. Este retângulo maior aqui, ó, eu também preciso fazer um corte nele, porém só do lado direito aqui, ó, ele não pode pegar o corte aqui em cima. Então eu vou criar uma interseção aqui também, ó. Seleciono o retângulo maior e vou aqui, ó, interseção. Beleza. E agora eu vou deletar esse retângulo aqui e posso deletar esse outro retângulo maior aqui, ó. Por que que eu fiz essa interseção? Porque se eu aplicar aqui, ó, uma aparagem aqui, ó, no retângulo maior, selecionando esse retângulo verde inteiro aqui, vai aparar dos dois lados aqui, ó. Olha só o que que vai acontecer, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, ó. Se eu fizer a aparagem aqui, ó, vai acontecer isso aqui, ó. Vai parar em cima e vai parar embaixo. Por isso que eu criei a interseção. Então agora eu vou deletar. E agora com essa interseção eu vou aparar esse retângulo maior aqui embaixo. E vou aparar esse retângulo menor aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Beleza? Esse é o intuito de criar a interseção, né? Beleza. Então já resolvi mais uma parte. Agora eu preciso fazer esses cortes aqui, ó. O corte aqui e o outro corte aqui, ó. Então vamos lá, né? Eu vou apertar Ctrl V novamente, para colar aquele retângulo aqui em cima novamente, ó, e vou dar uma rotação nele agora de menos 60 graus, né? Então vou aqui, ó, menos 60, para ele rotacionar para o outro lado. Beleza. Agora vamos analisar como que vai ser a paragem aqui, né, os cortes. Então eu preciso de um corte aqui, ó, nesta área aqui, pegando o retângulo menor e o retângulo médio, e não pegando aqui o grande. E do lado esquerdo aqui, ó, eu preciso de um corte aqui, pegando o retângulo grande e pegando o retângulo médio e não pegando o pequeno. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui com muita atenção. Então, ó, eu sei que aqui o médio ele vai pegar o corte tanto em cima quanto embaixo. Então já vou começar parando ele. Eu seleciono o retângulo verde, seleciono o polígono médio e vou aqui na opção aparar. Deixa eu conferir. Olha só, eu tenho esse resultado, né? Agora, eu tenho que fazer a paragem no pequeno e no grande. Só que se eu aparar o grande aqui, ó, desta forma, ele vai aparar aqui embaixo e vai aparar em cima. E eu só quero que apare aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma interseção, né? Seleciono aqui o retângulo, a ferramenta retângulo, crio aqui um retângulo assim e vou criar uma interseção aqui, ó, com esse retângulo verde. Beleza? Vou aqui, ó, interseção. Beleza, criei a interseção. E agora, ó, eu vou criar uma interseção aqui no retângulo menor. Porque se eu aparar assim, não, vai aparar aqui e vai aparar aqui embaixo. E eu só quero que apare aqui nessa área. Então vou selecionar, seleciono os dois e faço aqui a interseção. Essa aula eu estou explicando bem devagar para vocês entenderem, porque é um pouco complexo isso aqui. Agora eu vou deletar, né, este retângulo maior. Beleza, agora eu já tenho aqui as interseções feitas. Eu vou selecionar esse aqui, do lado esquerdo, seleciono o polígono maior e vou aqui na opção aparar. Fiz a aparagem, tenho esse resultado aqui, ó, né? Beleza, eu poderia até fazer verso menos frente, isso. Agora eu vou selecionar novamente esse outro retângulo aqui, seleciono o polígono menor e vou aqui na opção, ó, eu posso fazer aparar, né, e depois deletar, ou eu posso fazer aqui, ó, verso menos frente, ó. Beleza. Agora eu tenho aqui esse resultado. Então os cortes aqui eu já solucionei o problema, né? Agora é só a gente fazer a soldagem. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, eu posso dar Ctrl V para colar aquele retângulo aqui de novo, e agora eu vou diminuir o tamanho dele, ó. Vou diminuir bem aqui, né? Vou jogar isso aqui para cima. E agora eu tenho que observar aqui quais que serão os locais que eu preciso fazer as soldas, né? Então eu preciso de um aqui, ó. Então vou dar um zoom. E aqui, ó, vou pegar aqui no ponto dele e posicionar aqui em cima da linha, né? Vou diminuir um pouquinho. Vou posicionar aqui em cima. Beleza. E olha só o seguinte, eu vou observar se essas pontas aqui, ó, não vai ficar para fora aqui, nem nada, né? Então aqui vai ser um local de solda.
Aqui embaixo também eu tenho mais dois locais que eu vou estar soldando, ó, que vai ser nesses locais aqui. Então vou criar uma cópia aqui, ó, do retângulo. Crio aqui, ó, com o ajuste da linha guia. Eu posiciono aqui certinho, ó, posso pegar aqui um nó, posicionar ele em cima da linha aqui que dá certinho. Beleza? E aqui faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Posiciono aqui, ó, pego no nó e coloco em cima da linha. E agora eu vou conferir isso aqui, ó. Sempre vou conferir, se não vai ficar essas pontinhas aqui, ó. Se ficar, eu jogo um pouquinho pra cima aqui com a setinha do teclado. Aqui a mesma coisa, ó. Ok, ó. Então, deixa eu conferir aqui em cima, tudo beleza. E agora nós temos que fazer esses da diagonais. Então eu vou criar uma cópia aqui deste aqui. Vou dar uma rotação de 60 graus, né? Olha só, 60 graus. E agora, ó, eu vou posicionar isso aqui, ó. Nesta área aqui. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Pego aqui no nó, coloco aqui em cima da linha certinho, ó. Ó, vai colar. Quando eu coloco em cima da linha aqui, vai colar, né? E eu confiro aqui, ó, se as pontas não estão passando para fora, tá tudo beleza aqui. Crio uma cópia aqui para cima, faço a mesma coisa aqui, ó. Né? A aula já está indo para 20 minutos quase, mas já está acabando também. Ok, ó. Isso aqui, confiro ali se está tudo certinho, né? Está tudo certinho ali. Agora eu pego aqui, deixa eu ver aonde que vai ter mais aqui. Aqui do outro lado vai ter, ó, então tiro uma cópia para cá. Faço uma inversão aqui, ó, espelhar horizontalmente. Pego aqui o nó, coloco aqui em cima da linha certinho. Ok. Tiro uma cópia aqui para baixo, faço a mesma coisa, ó, posiciono belezinha, confiro aqui se as pontas não vai acontecer isso aqui, ó, não pode acontecer isso aqui, ó, né? Então tem que conferir isso direitinho antes de fazer a soldagem, né? Vou posicionar aqui belezinha, ok. Agora onde mais que eu tenho que fazer emendas? Eu tenho que fazer uma emenda aqui, ó, vou tirar uma cópia e arrastar para cá. Tenho que fazer uma emenda aqui, beleza? E para finalizar, eu tenho que fazer uma outra emenda aqui, ó. Então vou tirar uma cópia desse aqui e vou arrastar para cá. Beleza? Vou posicionar aqui o nó em cima da linha, ok, né? Antes de fazer a solda aqui, vou conferir se está tudo belezinha, os pontos aqui todos conectados certinho. Agora eu vou selecionar isso aqui tudo e vou aqui em soldar. Olha só, criei aqui o objeto, né? E agora, o que eu posso fazer aqui para definir ele desse tipo aqui, ó, né? Essas cores aqui. Eu vou pegar isso aqui, vou tirar uma cópia dele aqui pro lado. Nessa cópia eu vou deixar preta. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Posso pegar aqui e separar curva aqui. Então basta eu apertar Ctrl K para separar a curva. Apertei Ctrl K, ó, separei a curva. Olha só, eu tenho aqui 3 elementos, né, simetricamente perfeitos, né, e dividido aqui agora, separados. Agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu pego aqui a ferramenta linha de 2 pontos e vou fazer as divisões aqui para dar certinho, para eu colocar cores diferentes, né. Então eu venho aqui, ó, com a linha de 2 pontos, eu clico aqui nesse nó e arrasto até esse outro nó aqui. Faço o mesmo nesse aqui, ó, clico aqui e arrasto até aqui. Depois eu faço o mesmo aqui, deixa eu ver, aqui embaixo aqui, ó. Clico e arrasto até aqui, beleza? Agora com a ferramenta preenchimento inteligente, ó, seleciono ela aqui, vou mudar a cor dela aqui para preto. Beleza? Eu vou dar uns cliques aqui, ó, né? Sempre aqui nas divisões, né? Ó, aqui, aqui e aqui, ó. Beleza, tenho esse resultado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a janela de objetos, né? E vou deletar aquelas linhas pequenas que eu fiz ali para fazer a divisão. Então seleciono elas aqui, ó, as 3 linhas e deleto. Beleza? Posso fechar aqui a janela de objetos e já estamos terminando. Então aqui, ó, primeira cor aqui, eu vou colocar um azul aqui. Deixa eu ver aqui um azul. Pode ser esse azul aqui. Deixa eu ver aqui se tem um azul melhor aqui. Acho que esse aqui, ó. Beleza, né? Precisa ficar igualzinho ali não, só pra gente entender isso aqui agora. Aqui eu já coloco um azul um pouquinho mais claro, ó. Olha só. Aqui agora eu coloco um verde, vou pegar um verde, deixa eu ver aqui. Verde aqui de baixo, aqui, ó. Beleza. Nesse outro preto aqui, eu coloco um verde um pouquinho mais claro aqui, ó. Beleza. Aqui eu deixo um laranja mesmo, ó. Ok. E aqui, ó, eu vou colocar um laranja aqui, meio que amarelado, né? Olha só. E agora, eu seleciono isso aqui tudo e retiro o contorno. Pronto, pessoal. Criei aqui a logo. Ctrl G para agrupar, né? Posso deletar essa outra aqui agora, ó. Veja que ficou do mesmo jeito, né? Então, com a aula um pouco longa, porque é um pouco complexo isso aqui. Se você descobrir outra forma de fazer também, que você acha mais fácil, deixa aí nos comentários, né? Então, se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para fortalecer aqui o meu trabalho. E até a